Então, onde está esse seu noivo misterioso? Ou você o inventou? A voz da minha irmã Olivia ecoou pelo jardim, alta o suficiente para que todos na festa de noivado ouvissem. Senti meu rosto corar enquanto as conversas ao redor diminuíam, e os convidados se viravam para assistir ao espetáculo. Ele está atrasado para o trabalho, eu disse baixinho, apertando minha taça de champanhe com mais força. Ele vai chegar. Minha mãe riu, um som agudo e áspero que me embrulhou o estômago. Trabalho num sábado à tarde. Sério, querida, você não precisa continuar com essa farsa. Todos nós sabemos que não tem noivo. Meu nome é Vitória. Tenho 29 anos e passei a maior parte da minha vida sendo a decepção da família. Enquanto Olivia se destacava em tudo, desde a faculdade de Direito até o noivado com Bradley, um banqueiro de investimentos de sucesso, eu escolhi um caminho diferente. Trabalhei como bióloga marinha, passando meses no mar estudando ecossistemas de recifes de corais. Não era glamouroso para os padrões da minha família e certamente não pagava bem, mas era meu. Parada no quintal impecavelmente cuidado dos meus pais em Charleston, Carolina do Sul, cercada pelas amigas igualmente perfeitas de Olivia e seus olhares críticos, desejei estar em qualquer outro lugar. O sol do fim da tarde nos castigava, fazendo com que o vestido de seda que eu havia pegado emprestado parecesse uma prisão. Vitória sempre foi criativa, acrescentou meu pai, de sua posição perto da churrasqueira, onde conversava com o pai de Bradley. Lembra quando ela disse que ia salvar os oceanos? Agora ela está inventando namorados. Os convidados riram. Alguns pareceram desconfortáveis, mas a maioria pareceu se divertir com a minha humilhação. Olivia sorriu docemente, com a mão pousada no braço de Bradley, seu enorme anel de diamante refletindo a luz do sol. Ela ligou há 2 semanas para me contar sobre a festa e, num momento de fraqueza, mencionei que estava saindo com alguém. Aquele único comentário fez com que minha família presumisse que eu estava noiva. E quando tentei corrigi-los, eles me interromperam, já planejando como me despistar na festa da Olivia. Conte-nos sobre ele, insistiu Olivia, com os olhos verdes brilhando de alegria maliciosa. O que esse noivo fantasma faz? Onde você o conheceu? Abri a boca, depois fechei. A verdade era complicada. 3 meses atrás, conheci alguém durante uma expedição de pesquisa no Caribe. Seu nome era Alexander e ele financiava projetos de conservação marinha na região. Passamos 2 semanas juntos conversando até altas horas da noite sobre a preservação dos oceanos, compartilhando refeições em pequenos restaurantes costeiros e assistindo ao pôr do sol do iate dele. Quando a expedição terminou, ele me deu um beijo de despedida e disse que me veria novamente em breve. Desde então, trocamos mensagens, fizemos videochamadas quando sua agenda permitia, e ele me visitou 2 vezes em Charleston. Mas nunca havíamos discutido rótulos ou o futuro. Simplesmente existíamos naquele espaço estranho e maravilhoso, onde me sentia mais compreendida do que nunca na vida. Ele trabalha com o meio ambiente, eu disse cuidadosamente. Ele investe em projetos de conservação. Minha mãe bufou. Então ele está desempregado. Isso faz sentido. Não, mãe. Não foi isso que eu disse. Uma ativista que se faz de bebê de fundo fiduciário, Bradley interrompeu com um sorriso irônico. Que progressista da sua parte, Vitória. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Era exatamente por isso que eu tinha parado de ir aos eventos familiares. Cada feriado, cada aniversário, cada comemoração se transformava em uma oportunidade para eles me lembrarem de que eu não era boa o suficiente, que eu tinha escolhido errado, que eu era uma fracassada. Na verdade, ele é bem-sucedido, eu disse, odiando o tom defensivo na minha voz. Ele só é reservado em relação ao trabalho. Porque ele não existe, Olivia cantou e vários convidados riram. Meu celular vibrou no bolso. Peguei-o e vi o nome do Alexander na tela. Atrasado, trânsito, chego em 20 minutos. Amo você. Meu coração se apertou com essas 2 últimas palavras. Ele tinha começado a dizê-las uma semana atrás. E cada vez parecia um pequeno milagre. Deixa eu adivinhar, disse meu pai, notando meu celular. Ele vai cancelar. Ele está a 20 minutos daqui, respondi, com a voz quase inaudível. Claro que sim, disse minha mãe, trocando olhares com minha tia Patrícia, que tinha vindo de Atlanta para a ocasião. Vitória, querida.
Não tem problema ficar sozinha. Você não precisa inventar um relacionamento para se sentir melhor com suas escolhas. Não estou inventando nada. Então, onde está o anel? Perguntou Olivia, agarrando minha mão esquerda e mostrando-a para a plateia. Você disse que estava noiva, mas não tem anel porque não tem noivo. Puxei minha mão para trás, minhas bochechas queimando. Eu nunca disse que estava noiva. Vocês só presumiram. Porque você deixou, interrompeu minha mãe. Você nos deixou acreditar que finalmente encontrou alguém porque sabia que teríamos pena de você caso contrário. E aqui estamos nós, sentindo pena de você de qualquer maneira porque você foi pego em sua própria mentira. As palavras me atingiram como golpes físicos. Olhei ao redor do jardim, vendo a mistura de diversão e constrangimento indireto nos rostos de estranhos e parentes distantes. As luzes de fada penduradas entre as árvores, que pareceriam mágicas ao anoitecer, agora pareciam zombar de mim, prometendo uma celebração da qual eu nunca participaria. Acho que devo ir, sussurrei. Não, fique, disse Olivia rapidamente, com a voz melosa e doce. Quero conhecer esse noivo misterioso. A menos que você admita que não existe nenhuma. Olhei meu celular de novo. 15 minutos. Eu aguentaria mais 15 minutos dessa tortura. Alexander era real. Ele viria. Ele conheceria a minha família horrível. E então eu nunca mais teria que vê-los. Eu já tinha decidido, ali naquele jardim cheio de pessoas que deveriam me amar, mas só pareciam capazes de crueldade, que esta seria a última vez. Depois de hoje, eu estava acabado. Eu esperarei, eu disse calmamente. Minha mãe suspirou profundamente. Vitória, isso é muito triste. Você está piorando a situação para si mesma. Mas eu me mantive firme, verificando as horas no meu celular a cada poucos segundos, torcendo para que Alexander chegasse e provasse que todos estavam errados. A festa continuou ao meu redor, mas eu me sentia como se estivesse em uma bolha de isolamento. Olivia começou a mostrar as fotos do local do seu casamento no celular para um grupo de admiradores, olhando de vez em quando para ter certeza de que eu ainda estava lá, ainda sofrendo. Minha mãe me encurralou perto da mesa de bebidas, continuando sua avaliação das minhas escolhas de vida. Sabe, quando você era mais jovem, eu tinha tantas esperanças em você, disse ela, enchendo sua taça de vinho. Você era tão inteligente, tão cheio de potencial. E aí você foi estudar peixes e jogou tudo fora. Eu tenho doutorado em biologia marinha, mãe. Não joguei nada fora. Um doutorado que paga quanto? 40 mil por ano. 50 se você tiver sorte. Ela balançou a cabeça. Enquanto isso, Olivia ganha 6 dígitos na empresa e se casa com um homem que ganha ainda mais. Ela está construindo uma vida. Você está apenas flutuando. A ironia de usar a palavra flutuando em alguém que passou metade da vida debaixo d'água não passou despercebida para mim, mas não me preocupei em apontar isso. Minha mãe nunca entendeu meu trabalho. Para ela, o sucesso era medido em salário e status social, não em pesquisas publicadas ou esforços de conservação. Gosto do meu trabalho, eu disse simplesmente. É o que as pessoas dizem quando fracassam em tudo. Pedi licença e fui até a beira do jardim, onde as sebes perfeitamente aparadas davam lugar a uma vista do pântano além. Esta casa, esta vida, nunca me pareceu um lar. Cresci aqui, claro, mas nunca me senti em casa. Olivia sempre foi a criança de ouro, aquela que orgulhava nossos pais. Eu era estranha, a menina que trazia para casa pássaros feridos e passava horas lendo sobre ecossistemas oceânicos em vez de socializar em eventos do clube de campo. Meu telefone vibrou. Faltam 10 minutos. Mal posso esperar para te ver. Respondi rapidamente. Aviso, minha família é horrível. Peço desculpas antecipadamente. Eu aguento o pior. Até breve. Sorri apesar de tudo, guardando meu telefone enquanto minha tia Patrícia se aproximava. Ela era a irmã mais nova da minha mãe, igualmente obcecada por aparência e posição social. Nunca se casou, o que a tornava particularmente cruel com os relacionamentos alheios. Sua mãe me contou sobre seu namorado imaginário, ela disse sem preâmbulos. Tenho que dizer, Vitória, que é um pouco patético até para você. Ele não é imaginário, tia Patrícia. Então, onde ele está?
Já faz o quê? Uma hora que a festa começou. Qualquer namorado de verdade já teria chegado. Não me dei ao trabalho de explicar sobre o trânsito ou compromissos de trabalho. Não faria diferença. Eles já tinham se decidido sobre mim anos atrás, e nada do que eu dissesse mudaria a perspectiva deles. Eu era o fracasso, a decepção, aquela que nunca chegaria aos pés das conquistas de Olivia. Meu pai se juntou a nós, com Bradley a tiracolo. Está tudo bem por aqui? Só conversando com Vitória sobre seu misterioso noivo, disse Patrícia com um sorriso maroto. Bradley riu. Vamos lá, Vitória. Pode admitir. Não existe homem nenhum. Tudo bem ser solteira. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para relacionamentos. A condescendência em sua voz fez meu maxilar cerrar. Bradley sempre me tratou como uma criança, mesmo eu sendo apenas 2 anos mais novo que ele. Ele era exatamente o tipo de homem que minha família admirava. Rico, confiante e completamente desprovido de calor humano ou empatia genuína. Ele está a caminho, repeti pelo que pareceu ser a 100ª vez. Claro que sim, disse meu pai. Olha, querida, não estamos tentando ser cruéis. Só estamos preocupados. Você sempre foi um pouco diferente. E tudo bem. Mas não precisa inventar histórias para se encaixar. Diferente. Essa palavra me acompanhou por toda a vida. Diferente porque eu preferia livros a festas. Diferente porque escolhi ciências em vez de direito ou negócios. Diferente porque eu realmente me importava em fazer a diferença em vez de ganhar dinheiro. Diferente porque eu não via valor em seu mundo superficial e materialista. Não estou inventando nada, eu disse, com a voz tensa. Olivia apareceu ao lado do meu pai, com uma expressão de exagerada simpatia. Vitória, eu sei que você queria que o dia de hoje fosse só seu, mas isso está ficando constrangedor. Você pode, por favor, admitir que não tem noivo para que possamos seguir em frente? Por que você se importa tanto? Retruquei, me surpreendendo com minha raiva repentina. Por que você se importa se estou namorando alguém ou não? Porque você está se humilhando, disse Olivia, sua voz se transformando em um sussurro áspero. E, por extensão, você está humilhando todos nós. Sabe quantas pessoas me perguntaram por que minha irmã está mentindo sobre ter namorado? Isso reflete mal em toda a nossa família. Olhei para ela, aquela mulher linda e realizada que tinha tudo o que queria, e percebi que ela estava com inveja. Não do que eu tinha, mas da possibilidade de eu ter encontrado algo que ela não tinha. Uma conexão genuína com alguém que me valorizasse pelo que eu era, não pelo que eu poderia fazer por ela. Ele estará aqui em 5 minutos, eu disse baixinho. E aí vocês podem se desculpar. Minha mãe riu. Ah, Vitória, você realmente se comprometeu com isso, não é? O que acontece quando 5 minutos se passam e ninguém aparece? Qual é a sua desculpa então? Verifiquei meu celular. Alexander tinha enviado uma nova mensagem. Chegando agora. Onde devo pousar? Terra? Meu estômago deu uma leve reviravolta. Ele não podia estar falando sério, não é? Antes que eu pudesse responder, um som cortou o barulho da festa. O característico tum-tum-tum das hélices do helicóptero. Todos no jardim ficaram em silêncio, olhando para cima enquanto o som ficava mais alto. O rosto da minha mãe empalideceu. É um helicóptero. Provavelmente é só uma passagem, disse meu pai, mas ele parecia incerto. O helicóptero apareceu sobre a linha das árvores, elegante e preto, descendo em direção ao campo aberto adjacente à propriedade. A corrente descendente das lâminas fazia com que guardanapos e decorações voassem, fazendo com que os convidados corressem para se proteger. Olivia gritou quando seus centros de mesa cuidadosamente dispostos caíram. Fiquei paralisado, com o coração batendo forte, enquanto o helicóptero pousava graciosamente a cerca de 50 metros de distância. As lâminas começaram a diminuir a velocidade, através das janelas escuras, pude ver a silhueta familiar de Alexander. Ele realmente esteve aqui. Ele veio de helicóptero. Vitória, disse minha mãe fracamente. É. Esse é meu noivo, eu disse, e pela primeira vez no dia, sorri. A porta do helicóptero se abriu e Alexander emergiu,
incrivelmente bonito, com calças escuras e uma camisa branca impecável, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele carregava uma grande caixa de presente debaixo do braço e acenou para a multidão com a mão livre, com um sorriso caloroso e genuíno. Mesmo de longe, eu podia ver que seu cabelo escuro estava levemente desgrenhado pelo vento, e sua pele bronzeada era uma prova do tempo que ele passava ao ar livre em vários locais de projetos. Ele caminhou em nossa direção com a confiança de alguém confortável consigo mesmo, completamente despreocupado com o silêncio atordoante que havia caído sobre a festa. Atrás dele, o piloto do helicóptero começou a desligar a aeronave, e notei outra figura, uma mulher em traje profissional, saindo com vários outros pacotes embrulhados. Vitória! Alexander gritou quando me viu, seu rosto todo se iluminando. Ele diminuiu a distância entre nós com passos rápidos, colocou a caixa de presente no chão e me puxou para seus braços, beijando-me com uma ternura que fez meus joelhos fraquejarem. Meu Deus, que saudades! Desculpe o atraso, querida. O trabalho demorou mais do que o esperado. Quando ele se afastou, eu estava vagamente ciente de que minha família estava nos olhando boquiaberta, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Você veio de helicóptero. O trânsito estava infernal e eu prometi que estaria aqui. Ele tirou uma mecha de cabelo do meu rosto. Nada me faria perder isso. Mas como você, onde você? Ele riu. Aquele som rico e caloroso pelo qual eu tinha me apaixonado. Peguei emprestado de um amigo que tem um serviço de fretamento. Custou-me um favor, mas você vale a pena. Ele finalmente olhou para os convidados reunidos, com os braços ainda em volta da minha cintura. Sou Alexander. Vocês devem ser da família da Vitória. É maravilhoso finalmente conhecer todos vocês. Minha mãe ficou com um tom de vermelho interessante, algo entre vergonha e fúria. Meu pai parecia ter engolido algo desagradável. A boca de Olivia ficou aberta, sua compostura perfeita completamente destruída. Bradley ficou pálido e sua presunção anterior evaporou. Você é real, minha mãe conseguiu dizer. Muito real, confirmou Alexander com um sorriso. E muito apaixonado pela sua filha. Peço desculpas pela entrada dramática. Sei que é a comemoração da Olivia, e não tive a intenção de roubar a cena. Ele se virou para minha irmã, estendendo a mão livre. Parabéns pelo noivado. Vitória me contou coisas maravilhosas sobre você. Era mentira, mas uma mentira graciosa. Olivia apertou a mão dele mecanicamente, com os olhos fixos no relógio. Um Patek Philippe vintage que provavelmente custava mais que o carro dela. O helicóptero, meu pai começou. Só uma maneira conveniente de evitar o trânsito, disse Alexander, descontraído. Eu estava em um canteiro de obras na Colômbia, e quando Vitória me contou sobre hoje, eu sabia que não poderia deixar de notar. Já estamos separados há muito tempo. Ele apertou minha cintura delicadamente. A mulher do helicóptero chegou até nós, carregando uma braçada de presentes elegantemente embrulhados. Onde o senhor gostaria que elas estivessem, senhor? São para vocês, disse Alexander a Olivia e Bradley. Só algumas coisas que Vitória e eu escolhemos. Queríamos contribuir para a celebração. Olivia aceitou os pacotes com as mãos trêmulas. Eram 5 caixas, cada uma embrulhada em papel de aparência cara, com laços elaborados. Ela os colocou na mesa mais próxima e abriu cuidadosamente o primeiro. Dentro havia um vaso de cristal, claramente antigo, claramente caro. A segunda caixa continha um conjunto de castiçais de prata com monograma. O terceiro continha um vale-presente para um dos restaurantes mais exclusivos de Charleston, juntamente com uma garrafa de vinho que fez os olhos de Bradley se arregalarem. Este é um Chantal Margaux de 1982. Bradley suspirou, examinando cuidadosamente a garrafa. Isso custa, não é nada, disse Alexander, com desdém. Só queria celebrar o casal feliz como deve ser. Minha tia Patrícia se aproximou sorrateiramente, olhando fixamente para Alexander como se ele fosse uma criatura exótica. O que exatamente você faz, rapaz? Trabalho com conservação ambiental, respondeu Alexander. Especificamente, preservação de ecossistemas marinhos. Foi assim que Vitória e eu nos conhecemos. Na verdade, ela estava prestando consultoria em um dos meus projetos no Caribe. Consultoria, repetiu minha mãe, olhando para mim com novos olhos.
A pesquisa de Vitória é crucial para várias iniciativas que estou financiando, explicou Alexander. Seu trabalho sobre regeneração de recifes de corais tem sido inovador. Estou tentando convencê-la a trabalhar para mim em tempo integral, mas ela está comprometida com seu cargo atual de pesquisa. Ele olhou para mim com tanto orgulho genuíno que meu peito apertou. Ela é brilhante, sua filha. Embora eu suspeite que você já saiba disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha família, que passou a última hora zombando de mim, ficou ali percebendo que tinha calculado mal. Alexander não era um namorado fictício ou um ativista de fundo fiduciário. Ele era real. Ele era bem-sucedido. E ele claramente me adorava. Eu trouxe uma coisa para você também, disse Alexander, virando-se para mim. Do bolso, tirou uma caixinha de veludo. Meu coração parou. Eu sei que dissemos que esperaríamos, mas eu não aguentava mais. Ele abriu a caixa, revelando um anel que me deixou sem fôlego. Era uma safira azul escura cercada por pequenos diamantes cravejados em platina. A pedra refletiu a luz, parecendo conter o próprio oceano em suas profundezas. Vitória, eu sei que sua família pensa que eu sou um fantasma que você inventou, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem, mas falando apenas comigo. Mas eu sou real, e o que sinto por você também é. Estou com esta aliança há 2 semanas, esperando o momento certo. E percebi que o momento certo é quando estou com você. Você quer se casar comigo? Casar de verdade comigo? Não deixar sua família simplesmente presumir as coisas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de felicidade. Você já sabe minha resposta. Diga assim mesmo, ele murmurou, sorrindo. Sim. Sim, claro. Sim. Ele colocou o anel no meu dedo e ele serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim, porque foi mesmo. Mais tarde, ele me contou que tinha tirado o tamanho do meu anel com um colega em comum que tinha reparado nas luvas que eu usava no laboratório. A safira brilhava ao sol da tarde, e eu não conseguia parar de olhar para ela. Alexander me beijou novamente, mais profundamente dessa vez, e ouvi alguém na multidão ofegar. Quando nos separamos, ele manteve o braço em volta de mim, me ancorando naquele momento, naquela realidade que era muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Então, disse-ele alegremente para minha família. Eu entendo que havia algumas dúvidas sobre a minha existência. É totalmente justo. Vitória e eu temos mantido nosso relacionamento em segredo. Ela queria ter certeza antes de me apresentar a todos, mas estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Ela ficou comigo. Minha mãe abriu a boca, fechou-a e tentou novamente. Nós não queríamos. Está tudo bem, eu disse baixinho, recuperando a voz. Vocês deixaram suas opiniões bem claras. Todos vocês deixaram. Olhei ao redor para os convidados reunidos, para os rostos mortificados da minha família, para a fúria mal contida de Olivia por ter seus holofotes roubados. Obrigado por isso. Tornou o que vai acontecer em seguida muito mais fácil. O que acontece depois? Meu pai perguntou cansado. Vamos embora, eu disse simplesmente. Alexander e eu temos planos para esta noite, e acho que não somos mais necessários aqui. Olivia, parabéns novamente pelo seu noivado. Espero que vocês tenham um lindo casamento. Virei-me para os meus pais e agradeci por me receberem hoje. Foi muito esclarecedor. Vitória, espera, disse minha mãe, estendendo a mão para mim. A gente devia conversar. Deveríamos? Sobre o quê? Como você passou a última hora dizendo a todos que eu era uma mentirosa? Como você zombou da minha carreira, das minhas escolhas, da minha vida? Balancei a cabeça. Acho que não há mais nada a dizer. A assistente de Alexander estava parada em silêncio ao lado, mas agora se aproximou com um envelope grande. Estes são para os noivos, disse ela, entregando a Olivia. De Vitória e Alexander para o casamento. Olivia abriu o envelope com as mãos trêmulas e tirou o que parecia ser um cheque. Seus olhos se arregalaram. Isto é 50 mil dólares. Para as despesas do casamento, disse Alexander casualmente. Vitória mencionou que você estava planejando algo elaborado.
Considere isso um presente nosso. Use-o como quiser. A quantia de dinheiro era impressionante, principalmente vindo de alguém que minha família presumia estar desempregado ou ser filho de um pai de família querendo fazer ativismo. $50.000 foi mais do que generoso. Foi uma declaração. Bradley parecia que ia desmaiar. Precisamos mesmo ir, eu disse, pegando a mão de Alexander. Temos reservas para jantar e o helicóptero precisa voltar antes do pôr do sol. Enquanto caminhávamos em direção ao helicóptero, minha família ficou paralisada no jardim, cercada por seus convidados atordoados. Eu podia ouvir as conversas sussurradas começando, as especulações sobre quem Alexander realmente era, quanto dinheiro ele tinha, o que significava ele ter chegado em um helicóptero trazendo presentes caros. Mas eu não me importei. Pela primeira vez na vida, não me importei com o que eles pensavam. Alexander me ajudou a entrar no helicóptero e, enquanto decolávamos, olhei para a festa abaixo. Olivia ainda segurava a conta. Meus pais discutiam entre si e os convidados estavam espalhados pelo gramado, com os celulares na mão, provavelmente já postando sobre a reviravolta dramática nas redes sociais. Você está bem? Alexander perguntou, afivelando o cinto ao meu lado. Sou perfeita, eu disse, e falei sério. O anel no meu dedo refletiu a luz, a safira cintilou como uma promessa de coisas melhores por vir. O passeio de helicóptero de volta à cidade foi surreal. Alexander segurou minha mão o tempo todo, ocasionalmente levando-a aos lábios para beijar meus dedos, tomando cuidado para não mexer no anel que ainda parecia impossivelmente estranho em meu dedo. Abaixo de nós, o distrito histórico de Charleston dava lugar ao porto. Depois, as águas abertas que eu conhecia tão bem dos meus navios de pesquisa. O piloto, um homem experiente chamado Douglas, que claramente conhecia bem Alexander, nos conduziu suavemente até o heliporto no centro da cidade. Não acredito que você fez isso, eu disse pela 10ª vez desde que partimos. Alexandre sorriu. Qual parte? O helicóptero? Os presentes? O pedido de casamento público? Tudo isso? Você não precisava? Sim, eu disse. Ele interrompeu gentilmente. Vitória, quando você me mandou uma mensagem mais cedo sobre o que eles estavam dizendo, sobre como estavam te tratando, eu queria ir direto para lá e dizer o que eu pensava, mas depois pensei no que causaria um impacto maior. Ele passou o polegar pelo meu anel. Estou planejando fazer o pedido de casamento há semanas. Já tinha tudo planejado para o mês que vem, quando estaríamos de volta ao Caribe. Pôr do sol na praia, jantar privativo, muito romântico. Mas então hoje aconteceu e eu percebi que a coisa mais romântica que eu poderia fazer era estar presente quando você precisasse de mim. Minha garganta se apertou de emoção. Você apareceu em um helicóptero com presentes e fez o pedido na frente de todo mundo. Talvez eu tenha me empolgado um pouco, ele admitiu com um sorriso tímido. Mas sua família precisa entender que você não é uma reflexão tardia ou uma decepção. Você é extraordinária, Vitória. O que você faz importa. A pesquisa que você publicou no ano passado sobre a prevenção do branqueamento de corais foi citada em 17 propostas de conservação diferentes. Você sabe quantos recifes poderiam ser salvos graças ao seu trabalho? Olhei para nossas mãos entrelaçadas. Era isso que minha família nunca tinha entendido. Para eles, sucesso significava dinheiro e prestígio. Para Alexander, para mim, sucesso significava fazer a diferença, contribuir com algo significativo para o mundo. O fato de termos nos encontrado ainda parecia um milagre. Qual era o local do projeto em que você estava hoje? Perguntei, em parte para mudar de assunto, em parte porque estava genuinamente curioso. O trabalho de conservação de Alexander o levou por todo o mundo, e adorei ouvir sobre suas últimas iniciativas. Colômbia, disse ele, estamos trabalhando com comunidades locais para estabelecer zonas marinhas protegidas. Há um incrível sistema de recifes na costa que foi danificado pela pesca industrial, e estamos tentando dar a ele uma chance de se recuperar. Encontrei-me com autoridades do governo esta manhã e depois voei direto para cá. Tecnicamente, eu deveria ter ficado mais um dia para reuniões de acompanhamento, mas disse a eles que tinha algo mais importante para fazer. Alexander, você não precisava abandonar seu trabalho para... Pela mulher que eu amo. Sim, eu amei. E eles entenderam. Bem, na maior parte. Ele riu.
Minha gerente de projeto não ficou nada feliz em remarcar tudo, mas ela vai sobreviver. Além disso, eu precisava conhecer a família que, de alguma forma, produziu alguém tão incrível quanto você, apesar dos esforços deles para fazer você se sentir diferente. O helicóptero começou a descer e eu vi a cidade se erguer para nos receber. Alexander me enviou o endereço por mensagem enquanto ainda estávamos na casa dos meus pais. Um hotel de luxo no centro de Charleston com acesso ao terraço para pousos de helicóptero. Era o tipo de lugar em que eu nunca tinha me hospedado, o tipo de extravagância que eu sempre considerei um desperdício. Mas quando pousamos e Alexander me ajudou a descer, com a mão firme em meu cotovelo, senti uma pequena onda de excitação. Reservei uma suíte para nós, disse-lhe enquanto caminhávamos em direção à porta de acesso ao terraço, deixando Douglas para lidar com o helicóptero. Achei que você não gostaria de voltar para o seu apartamento imediatamente. Talvez sejam sentimentos demais para processar. Ele tinha razão. A ideia de ficar sozinha no meu pequeno apartamento, revivendo os acontecimentos daquela tarde, me deu um aperto no peito. Isso parece perfeito. A suíte ficava no último andar, com janelas do chão ao teto com vista para o porto. Era decorada em tons neutros suaves, com uma cama king size que parecia incrivelmente confortável e uma sala de estar com uma vista de tirar o fôlego. Alexander deu uma gorjeta ao carregador, que nos acompanhou até o andar de cima, e então fechou a porta atrás de nós, finalmente nos dando privacidade. Então, ele disse, me puxando para seus braços. Como você está mesmo? Foi então que as lágrimas vieram. Não as lágrimas de alegria do pedido de casamento, mas as lágrimas de mágoa e raiva que eu vinha segurando a tarde toda. Alexander me abraçou enquanto eu chorava, acariciando meus cabelos, murmurando palavras suaves que eu não conseguia entender. Todos os anos ouvindo que eu não era boa o suficiente. Todas as comparações com a Olivia, todas as rejeições do meu trabalho e das minhas escolhas, tudo isso jorrou de mim. Odeio que eles tenham feito você se sentir assim, disse Alexander quando finalmente me acalmei o suficiente para falar. Odeio que eles não consigam ver o que eu vejo, o que todo mundo que te conhece vê. Eles sempre foram assim, eu disse, com a voz abafada contra o peito dele. Achei que tinha superado. Achei que não me importava mais. Mas hoje, quando todos estavam rindo de mim, dizendo que eu tinha inventado você. Eu sei. E peço desculpas por não ter chegado antes. O trânsito estava horrível. Mas eu deveria ter saído mais cedo. Deveria ter previsto. Você veio de helicóptero, Alexander. Acho que compensou o atraso. Ele riu e eu senti o estrondo na minha bochecha. Justo. Mas tenho que admitir que a cara da sua irmã quando eu entreguei o cheque valeu cada centavo. Você viu a cara dela? Vi a expressão de todos. Minha mãe parecia que tinha levado um tapa. Meu pai não conseguia parar de olhar para o seu relógio. E Bradley? Afastei-me para olhá-lo. Você sabia que aquele vinho provavelmente valia mais do que todos os outros presentes juntos, certo? Tenho um corretor de vinhos muito bom, disse Alexander, dando de ombros. E eu queria deixar claro que eles achavam que você tinha se contentado com alguém insignificante. Eu queria que eles entendessem que você pode ter quem quiser e que escolha alguém que reconheça o seu valor. Você realmente gastou $50.000 só para provar um ponto? Gastei $50.000 no casamento da minha futura cunhada porque minha noiva merece que a família a veja como ela realmente é generosa, gentil e boa demais para qualquer um deles. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Além disso, tenho condições financeiras. O Fundo de Conservação Marinha tem se saído muito bem, e vários dos meus outros investimentos renderam mais do que o esperado. 50 mil é uma gota no oceano, e se isso os fizer pensar duas vezes antes de te dispensar novamente, é dinheiro bem gasto. Eu deveria ter me sentido desconfortável com uma menção tão casual a dinheiro. Mas eu entendi o que ele realmente queria dizer. Ele estava me protegendo da única maneira que sabia. Usando a linguagem que minha família entendia, riqueza e status para forçá-los a reconsiderar o tratamento que me dispensavam. O que acontece agora? Perguntei. Meu celular não para de tocar desde que saímos. Estou com medo de olhar. Então não faça isso. Não está noite. Esta noite é sobre nós, sobre celebrar nosso noivado como deve ser. Ele olhou para o relógio.
Temos reserva para jantar às 20 horas. Isso nos dá 2 horas para relaxar, descomprimir e esquecer o drama da sua família. Amanhã, podemos lidar com as consequências. Hoje à noite, eu só quero ficar com a minha noiva. As palavras ainda pareciam estranhas, maravilhosas, aterrorizantes. Noiva. Eu era a noiva de alguém. Noiva de Alexandre. Meu telefone vibrou novamente, insistente, e Alexander suspirou. Você provavelmente deveria verificar isso só para garantir, caso seja trabalho ou algo importante. Tirei o telefone da bolsa e imediatamente desejei não ter feito isso. 23 chamadas perdidas, 47 mensagens de texto, 3 correios de voz, tudo da minha mãe. As mensagens variavam de acusatórias a apologéticas e exigentes. Mas foi a mensagem de voz da minha mãe que me deixou arrepiado. Coloquei no viva voz para que Alexander pudesse ouvir. Vitória, você precisa me ligar de volta imediatamente. Não sei que jogo você está jogando, mas aquele homem não é quem diz ser. Pedi para Patrícia procurá-lo, e quase não há informações sobre ele online. Nenhuma rede social, nenhum site de empresa, nada. Ou ele está escondendo algo ou está te dando um golpe. Me ligue de volta agora mesmo para que possamos resolver isso antes que você envergonhe ainda mais a família. Fiquei olhando para o meu telefone, as palavras da minha mãe ecoando na elegante suíte do hotel. Alexander ficou imóvel ao meu lado, com uma expressão indecifrável. Por um momento, a dúvida se instalou. Não dúvida sobre ele, mas dúvida sobre o meu próprio julgamento. O quanto eu realmente o conhecia? Tínhamos passado um total de talvez 6 semanas juntos pessoalmente nos últimos 3 meses. Todo o resto eram videochamadas, mensagens, e-mails sobre pesquisas e projetos de conservação. Diga alguma coisa, sussurrei. Alexander passou a mão pelos cabelos. Um gesto que eu já sabia que significava que ele estava organizando os pensamentos. Sua mãe não está totalmente errada. Eu não tenho redes sociais. Não divulgo meu trabalho publicamente. E se alguém me procurar online, não encontrará muito além de algumas menções em periódicos ambientais obscuros e alguns registros de participação em conferências. Meu estômago embrulhou. Por quê? Porque há cerca de 5 anos, aprendi da maneira mais difícil que tornar público demais o trabalho de conservação atrai o tipo errado de atenção. Ele caminhou até a janela, olhando para o porto. Eu estava trabalhando em um projeto nas Filipinas, tentando encerrar uma operação de pesca ilegal que estava destruindo um recife protegido. Eu era jovem, idealista e falava muito sobre isso. Dei entrevistas, postei nas redes sociais e me tornei um alvo. Alguém decidiu fazer de mim um exemplo. O que aconteceu? Incendiaram a estação de pesquisa que eu financiava. 3 funcionários locais ficaram feridos. Um deles perdeu um olho. Sua voz era monótona e controlada, mas eu conseguia ouvir a dor por baixo. Depois disso, fiz uma escolha. Eu poderia continuar lutando publicamente e colocar mais pessoas em risco, ou poderia trabalhar discretamente nos bastidores, onde eu poderia realmente fazer a diferença sem colocar alvos nas costas das pessoas que me ajudam. Fui até ele e fiquei ao seu lado, pegando sua mão. Eu sinto muito. Já é história antiga, mas é por isso que mantenho a discrição. As pessoas que precisam saber quem eu sou, autoridades governamentais, organizações de conservação, pesquisadores como você, sabem. Ninguém mais precisa saber. Isso me torna mais eficaz. Ele apertou minha mão. Mas eu entendo porque isso parece suspeito para a sua família. Para eles, alguém sem uma presença forte na internet deve ser irrelevante ou estar escondendo alguma coisa. Minha mãe acha que você está me enganando. Eu sei. E, sinceramente, da perspectiva dela, consigo entender o porquê. Um cara rico aparece do nada, pede a filha dela em casamento com um gesto grandioso e joga dinheiro para todo mundo. Parece um golpe. Ele se virou para mim de frente. Vitória, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou perfeito. Tenho falhas, bagagem, um passado complicado. Mas não estou te enganando. Tudo que eu te contei sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou, é tudo verdade. Posso provar se precisar. Não preciso que você prove nada. Eu acredito em você. Tem certeza?
porque se tiver dúvidas, se precisar de um tempo para pensar sobre isso, eu entendo. Agimos rápido. Talvez rápido demais. O pedido de hoje foi impulsivo. E embora eu tenha dito cada palavra com sinceridade, não quero que você se sinta pressionada. Olhei para o anel no meu dedo, a safira refletindo a luz. Você quer devolvê-lo? Deus, não. Mas eu quero que você tenha certeza. Não porque sua família aprova ou desaprova, mas porque você tem certeza sobre nós, sobre mim. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Minha mãe de novo. Recusei a ligação, mas Olivia ligou imediatamente, depois meu pai. Era como se tivessem coordenado o ataque, revezando-se para tentar me contatar. Eles não vão parar, eu disse. Então talvez devêssemos conversar com eles, esclarecer as coisas, responder às suas perguntas. Alexander olhou para o relógio. Podemos adiar a reserva do jantar? Isso é importante. Você quer encarar minha família de novo depois do que eles fizeram você passar hoje? Eles não me fizeram passar por nada. Foi você quem eles machucaram. E se conversar com eles te der paz de espírito, te ajudar a seguir em frente, então sim, eu quero enfrentá-los. Contra meu melhor julgamento, liguei de volta para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Finalmente chegamos ao seu apartamento. Precisamos falar com você e com esse Alexander agora mesmo. Você está no meu apartamento. Mãe, eu não te convidei. Isso é importante demais para esperar. Seu pai, Olivia, Bradley e eu estamos todos aqui. Precisamos de respostas. Olhei para Alexander, que assentiu. Tudo bem, mas não vamos para lá. Se quiser conversar, encontre-nos no Waterfront Café em 30 minutos. É um território público e neutro. Vitória, isso é um assunto de família. Não devemos discutir isso em público. Esses são os meus termos. Aceite-os ou deixe-os. Surpreendi-me com a firmeza na minha voz. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, 30 minutos. Desliguei e imediatamente me senti exausto. Não acredito que eles foram ao meu apartamento. Esta é a sua família mostrando quem realmente é, disse Alexander, sentando-se ao meu lado na cama. E, sinceramente, talvez seja melhor fazer isso agora. Deixar tudo claro em vez de deixar a situação se agravar. Eles têm perguntas. Nós as responderemos. Depois, seguiremos com nossas vidas. E se tentarem me convencer de que você é perigoso? E se me fizerem duvidar de você? Ele segurou minhas duas mãos. Então você duvida de mim? É seu direito. Mas espero que, depois de tudo que passamos juntos, depois de todas as nossas conversas sobre conservação, pesquisa e o futuro que podemos construir juntos, você saiba quem eu sou. Eu me inclinei contra ele, tirando força de sua presença sólida. Eu sei quem você é. Você é o homem que passou 3 horas me ajudando a separar amostras de corais, mesmo tendo reuniões para comparecer. Você é o homem que chorou quando vimos aquelas tartarugas marinhas filhotes nascerem. Você é o homem que me escuta quando falo do meu trabalho, que realmente me escuta e faz perguntas porque se importa de verdade. Eu te conheço, Alexander. Ótimo. Então vamos conversar com sua família e ajudá-los a entender o que você já sabe. Trocamos de roupa para o jantar. Eu com um vestido azul marinho simples que havia guardado na minha mala de viagem, Alexander com uma camisa limpa que ele aparentemente havia escondido na suíte mais cedo. Enquanto pegávamos o elevador para o saguão, tentei me preparar para outro confronto. O Waterfront Café era um local descontraído com vista para a marina, popular entre turistas e moradores locais. Chegamos lá primeiro e pegamos uma mesa grande no pátio externo, com vista para a entrada. Você está bem? Alexander perguntou, pedindo água para nós dois para a garçonete que estava por perto. Não, mas estarei. Girei o anel no meu dedo, um hábito nervoso que eu aparentemente já havia desenvolvido. Minha família chegou exatamente na hora marcada. Minha mãe liderou o grupo, com meu pai, Olivia e Bradley logo atrás. Minha mãe parecia que tinha chorado, sua maquiagem estava um pouco borrada. Olivia parecia irritada, com o maxilar tenso de um jeito que eu reconhecia das discussões da infância. Bradley parecia desconfortável.
A expressão do meu pai era cuidadosamente neutra. Eles se sentaram sem nos cumprimentar, e um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. A garçonete, percebendo a tensão, rapidamente anotou os pedidos de bebidas e saiu correndo. Então, começou minha mãe, com a voz tensa. Você vai se explicar? Ou devemos simplesmente aceitar que você de repente ficou noivo de alguém que não conhecemos? Não preciso explicar nada para você, eu disse calmamente. Mas vou fazer mesmo assim. Alexander e eu nos conhecemos há 3 meses, durante uma expedição de pesquisa que ele estava financiando. Estamos namorando desde então. Hoje ele me pediu em casamento. Eu aceitei. Essa é a história toda. 3 meses, Olivia zombou. Você o conhece há 3 meses e está noiva. Vitória, isso é loucura. Você ficou noiva do Bradley depois de 6 meses, apontei. Isso é diferente. Pertencíamos aos mesmos círculos sociais. Nossas famílias se conheciam. Você conheceu esse homem em alguma ilha qualquer. O Caribe, interrompeu Alexander educadamente. E não foi por acaso. Tenho uma propriedade lá. Vitória estava pesquisando um sistema de recifes que venho trabalhando para preservar. Meu pai se inclinou para a frente. O que exatamente você faz, Alexander? Qual é a sua empresa? Onde fica o seu escritório? Eu administro um fundo privado de conservação. Não tenho uma empresa no sentido tradicional, nem um escritório. Trabalho de onde quer que os projetos estejam. E esse fundo é lucrativo. Rentável o suficiente. Também tenho outros investimentos. Imóveis, algumas startups de tecnologia, alguns empreendimentos de energia renovável. O fundo é meu projeto de paixão. Os investimentos são como eu financio. Mas não tem nada online sobre você, insistiu minha mãe. Patrícia procurou em todos os lugares. Que tipo de empresário legítimo não tem presença online? A expressão de Alexander permaneceu agradável. O tipo de pessoa que valoriza privacidade e segurança. Já recebi ameaças, sérias, de pessoas que não gostam que meu trabalho de conservação interfira em seus lucros. Mantenho a discrição para proteger a mim mesmo e as pessoas com quem trabalho. Isso é muito conveniente, disse Bradley, falando pela primeira vez. Ele observava Alexander com um olhar calculista. Sem presença online, não podemos verificar nada do que você está dizendo. Pelo que sabemos, aquele helicóptero foi alugado com dinheiro que você não tem. Aqueles presentes foram comprados a crédito. E você está aplicando um golpe longo e elaborado em Vitória. A acusação pairava no ar. Senti meu rosto corar de raiva, mas Alexander colocou a mão no meu joelho, embaixo da mesa, para me acalmar. Você está certo, ele disse, surpreendendo a todos. Você não pode verificar o que estou dizendo por meio de uma simples pesquisa na internet, mas posso fornecer a verificação se precisar. Tenho extratos bancários, escrituras de imóveis, carteiras de investimentos. Posso lhe dar os dados de contato do diretor da Aliança para a Conservação do Caribe, do chefe de Biologia Marinha da Universidade de Miami, que colabora com o meu fundo, e do governador da província na Colômbia, onde eu estava trabalhando esta manhã. Todos eles atestarão quem eu sou e o que faço. Então por que não colocar essa informação online? Perguntou meu pai. Como expliquei a Vitória, aprendi da maneira mais difícil que a exposição pública neste tipo de trabalho pode ser perigosa. Mas não estou pedindo que você acredite em mim. Estou lhe oferecendo provas concretas. Alexander pegou o celular. Estou enviando todas as informações de contato agora mesmo, juntamente com a autorização para que eles discutam meu trabalho e minhas finanças com você. Ligue para eles, envie um e-mail, faça o que for preciso. Não tenho nada a esconder. Meu telefone vibrou quando o e-mail chegou. Dei uma olhada. Uma lista de nomes, números de telefone e endereços de e-mail de pessoas que pareciam muito impressionantes, tanto no meio ambiental quanto no empresarial. Ele também anexou cópias digitalizadas de vários documentos, incluindo o que pareciam ser escrituras de propriedade e extratos bancários com saldos que fizeram meus olhos se arregalarem. Isso tudo pode ser falso, disse Olivia, mas sua voz havia perdido um pouco da certeza. Ligue para eles, desafiou Alexander. Agora mesmo. Eu espero.
Meu pai olhou para o telefone e rolou pelos anexos. Observei sua expressão mudar de ceticismo para surpresa e depois para algo que parecia respeito relutante. Ele digitou um dos números de telefone e se afastou da mesa para fazer uma ligação. Enquanto isso, Alexander continuou, dirigindo-se à minha mãe e a Olivia. Quero abordar outra coisa. Vocês parecem achar que estou me aproveitando da Vitória, mas eu diria que é o contrário. Sua filha é uma das biólogas marinhas mais brilhantes da geração dela. O trabalho dela é citado em propostas de conservação no mundo todo. Ela dedicou a vida à proteção dos ecossistemas oceânicos. Enquanto a maioria das pessoas da idade dela está focada em construir riqueza e status, você passou o dia tratando-a como se ela fosse um fracasso porque ela escolheu o propósito em vez do lucro. Nós nunca dissemos que ela era um fracasso, protestou minha mãe fracamente. Sério? Porque ouvi você dizer a ela que ela desperdiçou seu potencial. Ouvi você zombar da escolha de carreira dela. Ouvi você sugerir que ela me inventou porque nenhum homem de verdade a desejaria. Devo continuar? A mesa ficou em silêncio. Olivia olhava fixamente para as mãos e o rosto da minha mãe empalidecera. Bradley parecia querer estar em qualquer outro lugar. Eu não sabia que você tinha ouvido tudo isso, disse minha mãe baixinho. Já ouvi o suficiente, respondeu Alexander, com a voz dura. E vou dizer isso claramente uma vez, para que não haja mal-entendidos. Vitória não se contentou comigo. Eu é que tive sorte. Ela poderia ter qualquer homem que quisesse, e me escolheu. Não por dinheiro, status ou passeios de helicóptero, mas porque compartilhamos os mesmos valores, a mesma paixão por tornar o mundo melhor. Meu pai retornou à mesa, com uma expressão preocupada. Acabei de falar com o Dr. Harrison, da Universidade de Miami. Ele confirmou tudo o que Alexander disse. Disse também que, sem o financiamento de Alexander, o programa de conservação marinha teria sido encerrado há 3 anos. Ele o chamou de um dos maiores defensores da preservação dos oceanos no setor privado. Essa é uma pessoa, disse Olivia teimosamente. Isso não prova. Posso ligar para os outros, interrompeu meu pai. Mas acho que não preciso. Só os extratos bancários. Ele parou de falar e me olhou com outros olhos. Vitória, por que você não nos contou nada disso? Porque você nunca perguntou, eu disse simplesmente. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho, sobre o que eu estava fazendo no Caribe, sobre as pessoas que eu estava conhecendo. Você presumiu que minha vida era vazia e triste porque parecia diferente do que você queria para mim. Só queríamos que você fosse feliz, disse minha mãe. E, pela primeira vez, ela pareceu genuinamente angustiada. Estou feliz. Tenho segurança e estabilidade. Só os encontrei de uma forma diferente da que você esperava. O telefone de Olivia vibrou e ela olhou para ele. Seu rosto ficou branco. O cheque. Acabei de receber uma notificação de que o cheque foi compensado. $50.000 foram depositados na conta do casamento. Ela olhou para Alexander. Você realmente nos deu $50.000. Sério. Considere isso um investimento na paz familiar. Embora eu esteja começando a achar que isso pode ter sido otimista da minha parte. Bradley estava lendo algo no celular e então o largou com um suspiro pesado. Pesquisei sobre o projeto da Colômbia que o Alexander mencionou. É real. Há notícias sobre ele, comunicados de imprensa do governo, tudo. Ele realmente estava se reunindo com autoridades esta manhã. Ele me olhou com ar de quem se desculpava. Vitória, me desculpe. Todos nós pensamos que você... Achei que estava tão desesperada e patética que inventaria um namorado para me sentir melhor. Terminei por ele. Eu sei o que você pensou. Você deixou bem claro. Estávamos errados, disse meu pai com firmeza. Ele se virou para Alexander, estendendo a mão. Peço desculpas pela nossa desconfiança e pelo nosso comportamento hoje. Vocês vieram comemorar conosco, e nós tratamos vocês e Vitória de forma abominável. Alexander apertou sua mão, embora eu pudesse sentir a tensão em seu corpo. Agradeço o pedido de desculpas, mas não é comigo que você precisa se desculpar. Vitória é quem carrega o peso da sua decepção e das suas críticas há anos. Todos os olhos se voltaram para mim,
e senti a necessidade familiar de amenizar as coisas, perdoar e esquecer, porque isso era mais fácil do que o confronto. Mas a mão de Alexander encontrou a minha debaixo da mesa novamente, me ancorando. Não vou dizer que está tudo bem, eu disse lentamente. O que aconteceu hoje não foi legal. O que vem acontecendo há anos não é legal. Você me fez sentir uma decepção durante toda a minha vida adulta porque escolhi um caminho diferente do da Olivia. Você menosprezou meu trabalho, zombou das minhas escolhas e hoje me humilhou publicamente. Um pedido de desculpas é um começo, mas não apaga a dor. O que podemos fazer? Perguntou minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei se você consegue, admiti. Mas se quiser tentar, comece respeitando minhas escolhas. Significa reconhecer que minha carreira tem valor. Significa tratar Alexander com cortesia. Significa entender que talvez não tenhamos um relacionamento próximo por um tempo, porque preciso me proteger de mais mágoas. Nós conseguimos. Meu pai disse: Vitória, nós te amamos. Sempre amamos. Só não demonstramos isso bem. Preciso ver isso, não apenas ouvir, respondi. E, sinceramente, agora preciso de espaço. Alexander e eu temos uma reserva para jantar, e eu gostaria de aproveitar nosso noivado sem mais drama familiar. Olivia estendeu a mão sobre a mesa, sua mão pairando perto da minha. Desculpe, Vitória. Sinto muito mesmo. Eu deveria ter te defendido. Não defendi, e isso foi covardia. Você é minha irmã. Eu deveria ter sido melhor. Foi a coisa mais genuína que ouvi dela em anos. Peguei a mão dela e apertei-a brevemente. Obrigado por dizer isso. O casamento, ela disse hesitante. Eu sei que hoje era para ser sobre meu noivado, mas em vez disso passou a ser sobre você e Alexander. Fiquei brava com isso, mas não deveria. Se você quiser levá-lo ao casamento, eu adoraria. Olhei para Alexander, que assentiu levemente. Vamos pensar nisso. Nós nos levantamos e, para minha surpresa, meu pai também se levantou e me puxou para um abraço. Estou orgulhoso de você, ele sussurrou. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Tenho orgulho do trabalho que você faz, da pessoa que você se tornou e do homem que você escolheu. As palavras fizeram algo se abrir no meu peito, e me vi abraçando com força. Talvez conseguíssemos consertar isso. Talvez não. Mas pelo menos estávamos tentando. Enquanto Alexander e eu saíamos do café, com o braço dele em volta da minha cintura, eu me sentia mais leve do que me sentia há anos. 2 semanas depois da festa de noivado de Olivia, acordei nos braços de Alexander no meu pequeno apartamento. Passamos os últimos 14 dias em uma bolha de felicidade, ignorando o mundo exterior, exceto pelos nossos compromissos de trabalho. Ele estendeu sua estadia em Charleston, trabalhando remotamente enquanto eu continuava minha pesquisa no laboratório costeiro. Todas as manhãs, tomávamos café juntos. Todas as noites, preparávamos o jantar e conversávamos sobre tudo e sobre nada. Era perfeito. Perfeito demais. Meu telefone vibrou no criado mudo. Uma mensagem da Olivia. Jantar em família hoje à noite na casa da mamãe e do papai. Por favor, venham. Precisamos conversar sobre algo importante. Mostrei a mensagem ao Alexander. Ele já estava acordado, com o cabelo escuro despenteado pelo sono, parecendo injustamente bonito à luz da manhã que filtrava pelas minhas cortinas. Você quer ir? Ele perguntou. Não exatamente. Mas se vamos tentar reconstruir esse relacionamento, acho que devo me esforçar. Então iremos juntos. Mandei uma mensagem de confirmação e Olivia respondeu imediatamente com um emoji de coração. Só isso já era suspeito. Minha irmã não usava emojis de coração comigo. Não éramos esse tipo de irmãs. O dia passou rápido. Passei a manhã no laboratório analisando amostras de água do nosso último levantamento de recifes. Alexander se juntou a mim para o almoço, trazendo sanduíches da minha delicatessen favorita e sentando-se pacientemente enquanto eu explicava minhas descobertas sobre os níveis de nutrientes e seu impacto na saúde dos corais. Ele fez perguntas inteligentes, genuinamente interessado, e me lembrei novamente do motivo pelo qual me apaixonei por ele. Ele via meu trabalho como importante, não como um hobby peculiar ou uma fase da qual eu iria superar.
Às 18 horas daquela noite, chegamos à casa dos meus pais no carro alugado do Alexander. O mesmo gramado perfeitamente cuidado, a mesma fachada imponente, mas de alguma forma parecia menos intimidador agora. Talvez porque eu tivesse o Alexander ao meu lado. Talvez porque eu finalmente tivesse me defendido. Minha mãe atendeu a porta e, para minha surpresa, ela me puxou para um abraço. Um abraço de verdade, não aqueles abraços rígidos e obrigatórios aos quais eu estava acostumada. Obrigada por terem vindo, ela disse suavemente. Vocês dois. Na sala de jantar, a mesa estava posta para 6 pessoas. Meu pai estava abrindo uma garrafa de vinho, não do tipo caro que Alexander lhes dera de presente, mas mesmo assim, de uma safra decente. Olivia e Bradley já estavam sentados, parecendo nervosos. O que está acontecendo? Perguntei enquanto Alexander puxava minha cadeira. Queríamos conversar com você sobre uma coisa, começou meu pai. Depois do que aconteceu na festa, sua mãe e eu pensamos muito sobre como tratamos você, sobre nossas prioridades, sobre o que realmente importa. Minha mãe respirou fundo, trêmula. Fomos péssimos pais para você, Vitória, durante anos, e queremos consertar as coisas. Olhei para Alexander, que apertou minha mão por baixo da mesa. Certo, eu disse cautelosamente. Criamos um fundo, continuou meu pai, para pesquisa de conservação marinha, em seu nome. Não é muito, 50 mil para começar, mas queremos contribuir para o trabalho que você está fazendo. Queremos apoiá-lo como deveríamos ter apoiado o tempo todo. Fiquei olhando para eles, sem palavras. 50 mil dólares, a mesma quantia que Alexander havia dado a Olivia em seu casamento. Também queremos destacar o seu trabalho na nossa carta de Natal deste ano, acrescentou minha mãe. Durante anos, nos gabamos das conquistas da Olivia para os nossos amigos, mas mal mencionamos você. Isso muda agora. Queremos que as pessoas saibam que nossa filha está fazendo um trabalho importante, fazendo uma verdadeira diferença no mundo. E eu quero me desculpar mais uma vez, disse Olivia, com a voz baixa. Eu estava pensando no que você disse, em como eu deveria ter te defendido. Você estava certa. Eu tinha inveja de você, Vitória. Não do que você tinha, mas do fato de você ter tido a coragem de escolher seu próprio caminho. De fazer o que te fazia feliz, independentemente do que os outros pensassem. Passei a vida inteira tentando ser o que mamãe e papai queriam, e você simplesmente não conseguiu. Você foi corajosa, e eu fui covarde. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Alexander me entregou seu guardanapo, seus próprios olhos brilhando de forma suspeita. Não sei o que dizer, consegui dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu meu pai. Não esperamos que você nos perdoe imediatamente. Só queremos que saiba que estamos tentando. Nós tivemos agora, Vitória. Tivemos de verdade, e estamos orgulhosos de você. O jantar foi surpreendentemente agradável. Conversamos sobre minha pesquisa, sobre os projetos de Alexander e sobre os planos de casamento de Olivia. Bradley fez perguntas inteligentes sobre ecossistemas de recifes de corais, e minha mãe realmente ouviu quando expliquei as complexidades do meu trabalho. Foi como ter um verdadeiro jantar em família pela primeira vez em anos. Quando estávamos saindo, Olivia me pegou pelo braço. Tem mais uma coisa, disse ela baixinho. Tenho conversado com os sócios do meu escritório. Lidamos com muita legislação ambiental, e mencionei o seu trabalho a eles. Eles estão interessados em fornecer serviços jurídicos pro bono para iniciativas de conservação. Pensei que talvez o fundo do Alexander pudesse precisar desse tipo de apoio. Olhei para minha irmã, aquela mulher por quem eu havia passado tanto tempo ressentido, e a vi tentando. Tentando de verdade. Isso seria incrível, Olivia. Obrigada. É o mínimo que posso fazer. No carro, a caminho do meu apartamento, Alexander estava quieto. Por fim, ele disse: Isso foi inesperado. Bom inesperado ou ruim inesperado? Ótimo. Definitivamente ótimo. Sua família está realmente se esforçando. Estão sim. Não pensei que fariam isso, mas estão sim. Ele levou minha mão aos lábios. Você merece isso, Vitória. Você merece ter pessoas que reconheçam o seu valor. Eu tenho você. Já chega. Você me tem e agora você também tem eles.
Você pode ter os dois? Talvez ele estivesse certo. Talvez eu pudesse ter os dois. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando. Eram apenas 7 horas, e Alexander gemia ao meu lado, puxando um travesseiro sobre a cabeça. Quem liga tão cedo? Ele murmurou. Peguei meu celular e olhei para a tela. Número desconhecido. Quase recusei, mas algo me fez atender. Vitória, aqui é o Dr. Harrison da Universidade de Miami. Sentei-me rapidamente. Dr. Harrison, está tudo bem? Mais do que ok. Estou ligando porque tivemos um acontecimento. Sabe, o projeto de restauração de recifes para o qual você foi consultor no ano passado. Claro, esse foi um dos meus projetos favoritos, trabalhar com a equipe do Dr. Harrison para desenvolver novas técnicas de propagação de corais. Os resultados já estão disponíveis, e Vitória, eles são extraordinários. Observamos uma taxa de sobrevivência de 92% nos corais transplantados. Isso é sem precedentes. Vamos publicar as descobertas e queremos você como autor principal. Meu coração parou. Autor principal. Você desenvolveu a metodologia. Você merece o crédito. Isso vai mudar a área. Vitória, esse é o tipo de avanço que salva recifes ao redor do mundo. Depois que desliguei, me virei para Alexander, que tinha desistido de dormir e estava me observando com um sorriso. Boas notícias? A melhor notícia. O projeto REF funcionou. Funcionou mesmo. E eles querem que eu lidere a publicação. Ele me puxou para os seus braços, rindo. Claro que funcionou. Você é brilhante. Eu venho te dizendo isso há meses. Isso é muito importante, Alexander. Pode significar bolsas, mais oportunidades de pesquisa, talvez até uma vaga permanente na universidade. O Dr. Harrison mencionou que estão criando uma nova cátedra de conservação marinha. Ele acha que eu deveria me candidatar. Então você deveria se candidatar. Vitória, isso é tudo pelo que você trabalhou. Mas uma posição permanente significaria ficar em Miami. E o trabalho de Alexander o levou por todo o mundo. A realidade da nossa situação de repente caiu sobre mim. O que houve? Ele perguntou, lendo minha expressão. Se eu assumir um cargo em Miami e você estiver viajando constantemente para seus projetos, então? Nós damos um jeito. Posso me estabelecer em Miami. Tenho uma propriedade no Caribe. Lembre-se, é um voo curto e a maior parte do meu trabalho pode ser feito remotamente de qualquer maneira. O único momento em que preciso estar no local é para reuniões importantes ou lançamentos de projetos. Você faria isso? Reestruturaria toda a sua vida. Vitória, eu reestruturaria a minha vida 100 vezes se isso significasse estar com você. Você não está me pedindo para abrir mão de nada. Você está me dando um motivo para construir uma base, algo que eu nunca tive. Sou nômade há anos porque não tinha motivo para ficar em lugar nenhum. Agora eu tenho um motivo. Você. Eu o beijei, derramando toda a minha gratidão e amor nele. Quando finalmente nos separamos, ele estava sorrindo. Além disso, Miami tem frutos do mar e praias excelentes, além de você. O que mais eu poderia querer? Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Olivia. Posso te ligar depois? Respondi. Acabei de receber uma notícia incrível. E é sobre o artigo? Porque acabei de ver o tweet do Dr. Harrison sobre isso. Vitória, isso é incrível. Ele está te chamando de uma voz pioneira na conservação marinha. Coloquei-a no viva voz para que Alexander pudesse ouvir. Você segue o Dr. Harrison nas redes sociais? Comecei a seguir vários perfis de biologia marinha depois da festa de noivado. Queria entender melhor o seu trabalho. E, Vitória, o que você está fazendo é incrível. Eu não fazia ideia do alcance disso. Tem tanta gente falando da sua pesquisa, tantos grupos de conservação citando suas descobertas. Como não sabíamos disso? Porque você nunca perguntou, eu disse, mas sem amargura. Eu sei, e peço desculpas por isso. Mas estou perguntando agora. Conte-me tudo. Então eu fiz.
Passei 20 minutos explicando o projeto do Recife, a metodologia e as implicações para a conservação dos corais em todo o mundo. Olivia ouviu, fez perguntas e, pela primeira vez em nossas vidas, senti que ela estava me vendo como uma pessoa, não apenas como a irmã decepcionante. Vou mandar isso para todo mundo que eu conheço, declarou ela quando terminei. Meus parceiros, meus amigos, todo mundo. Eles precisam saber o que você está fazendo. Depois que desligamos, Alexander me puxou de volta para a cama. Sua irmã está se tornando sua maior incentivadora. É estranho, mas é um estranho bom. É o que você merece. Todos que te conhecem deveriam estar torcendo por você. Passamos o resto da manhã na cama fazendo planos. Alexander começaria a procurar um lugar permanente em Miami. Eu me candidataria a uma vaga na universidade. Marcaríamos a data do casamento para a próxima primavera, em algum lugar do Caribe, íntimo e lindo. Talvez em uma praia ao pôr do sol, do jeito que ele havia planejado originalmente seu pedido de casamento. E a sua família? Perguntei. Você nunca os mencionou. Sua expressão tornou-se distante. Eles não fazem mais parte da minha vida. Uma longa história, um final doloroso. As pessoas do meu fundo de conservação são minha família agora. E você? Você é minha família. Quero saber a história. Toda ela. Se vamos nos casar, eu deveria saber. Você vai. Eu prometo. Só não hoje. Hoje é dia de comemorar seu sucesso. Ele estava certo. Hoje era dia de comemoração. As histórias dolorosas podiam esperar. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. Vi a notícia sobre o seu artigo. Estou muito orgulhosa de você. Podemos levar você e o Alexander para jantar e comemorar? Mostrei para Alexander e ele sorriu. Sua família realmente está mudando. Eles realmente são. E pela primeira vez na minha vida, senti que tinha tudo o que sempre quis. A publicação do meu artigo mudou tudo. Em uma semana, eu estava recebendo ligações de universidades, organizações de conservação e até de um documentarista que queria divulgar meu trabalho. A Universidade de Miami me ofereceu oficialmente o cargo de professor associado e diretor do novo Centro de Pesquisa de Conservação Marinha. Alexander deu uma comemoração improvisada em um restaurante à beira-mar, convidando minha família, colegas e vários de seus parceiros de conservação. Minha mãe chorou quando deu sua torrada. Sinto muito por ter demorado tanto para perceber a mulher extraordinária que minha filha é, mas agora eu vejo isso e passarei o resto da minha vida garantindo que ela saiba o quanto estou orgulhosa. Meu pai estava em pé ao lado, com a voz carregada de emoção. Vitória sempre foi corajosa o suficiente para seguir seu coração, mesmo quando tentamos empurrá-la para uma direção diferente. Ela me ensinou que o sucesso não se mede em dinheiro ou status, mas no impacto que causamos no mundo. Minha filha está mudando o mundo, um Recife de cada vez. O brinde da Olivia foi o que mais me surpreendeu. Passei a vida inteira sendo a criança de ouro, aquela que fazia tudo certo. Mas, observando a Vitória, percebi que estava fazendo tudo com segurança. Ela correu riscos. Ela escolheu a paixão em vez do prestígio. E encontrou mais felicidade do que eu jamais conheci. Vitória, você é minha heroína. Espero um dia ter metade da sua coragem. Quando chegou a minha vez de falar, olhei ao redor da mesa para os rostos das pessoas que me amavam, me apoiavam e acreditavam em mim. Alexander ao meu lado, com sua mão quente na minha. Minha família imperfeita, mas desafiadora. Meus colegas animados com o futuro da nossa pesquisa. Há 3 meses, fui à festa de noivado da minha irmã, esperando ser humilhada, comecei. Eu estava preparada para que minha família zombasse de mim, me rejeitasse, me tratasse como um fracasso, e eles fizeram isso. Mas então algo incrível aconteceu. Alexander apareceu em um helicóptero. Risadas ecoaram pela mesa, mas o mais importante é que ele apareceu para mim. Ele me viu quando minha família não pôde. E, de alguma forma, o fato de ele me ver os ajudou a me ver também. Não vou fingir que os anos de sofrimento não existem. Eles existem. Mas estou escolhendo focar no futuro, na família que estamos construindo juntos, no trabalho que faremos para tornar os oceanos mais saudáveis e resilientes. Obrigado a todos por estarem aqui,
por apoiarem este trabalho e por acreditarem que uma pessoa realmente pode fazer a diferença. Mais tarde, quando a festa terminou, Bradley me puxou de lado. Eu também te devo um pedido de desculpas, disse ele. Eu menosprezei o seu trabalho, o Alexander, tudo o que você construiu. Eu acreditei na narrativa de que o sucesso tem uma certa aparência, e qualquer coisa diferente disso é inferior. Mas você me ensinou algo importante. Você me ensinou que existem diferentes tipos de riqueza. E o tipo que você tem, propósito, paixão, amor, esse é o tipo que realmente importa. Obrigado, Bradley. Isso significa muito. A Olivia e eu temos conversado. Queremos fazer mais com nossas vidas do que apenas acumular dinheiro. Estamos pensando em nos envolver em trabalhos de conservação, talvez financiando alguns projetos, usando nossas habilidades jurídicas e financeiras para fazer a diferença. Você e o Alexander estariam dispostos a conversar conosco sobre isso? Eu adoraria isso. Quando os convidados começaram a sair, minha mãe pegou minha mão. Sei que não posso desfazer o passado, mas quero que você saiba que vou melhorar. Serei a mãe que você sempre mereceu. Continue tentando, mãe. É tudo o que eu peço. Ela me abraçou forte, e eu senti suas lágrimas no meu ombro. Eu te amo muito, Vitória. Sinto muito não ter demonstrado isso melhor. Eu também te amo, mãe. Depois que todos foram embora, Alexander e eu caminhamos pela orla, com as luzes da cidade refletindo na água escura. Ele me puxou para perto e ficamos ali em um silêncio confortável, observando os barcos passarem. Era isso que eu queria para você, ele disse suavemente. Esse reconhecimento, esse apoio, esse amor da sua família. Você merece tudo isso. Tenho que agradecer a você por isso. Se você não tivesse aparecido naquele dia, você teria encontrado outro jeito. Você é forte, Vitória. Mais forte do que pensa. Eu só ajudei a acelerar as coisas. Com um helicóptero, ele riu. Com um helicóptero. Talvez eu tenha exagerado um pouco no gesto dramático. Foi perfeito. Você foi perfeito. Ficamos ali por mais um tempo, planejando o nosso futuro. O casamento seria em 6 meses, em uma praia do Caribe. Pequeno, íntimo, apenas as pessoas que mais importavam. Minha família estaria lá, reconstruída e melhor do que antes. A equipe de conservação de Alexander estaria lá, a família que ele havia escolhido, e começaríamos nossa vida juntos, trabalhando lado a lado para proteger os oceanos que ambos amávamos. Obrigada, sussurrei. Para quê? Por me ver. Por aparecer. Por me amar exatamente como eu sou. Essa é a parte fácil. É impossível não amar você. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, pensei na jornada que me trouxe até ali. Os anos em que me senti invisível, inadequada, errada. O momento na festa da Olivia em que cheguei ao fundo do poço. E então Alexander descendo do céu como num conto de fadas, mudando tudo. Mas ele não me mudou. Ele apenas me ajudou a ver o que já estava lá. Meu valor, minha força, meu direito de ocupar espaço no mundo. 6 meses depois, meus pais estavam em uma praia caribenha e me viram casar com um homem que havia chegado de helicóptero. Olivia foi minha dama de honra, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela ajustava meu véu. Meu pai me acompanhou até o corredor improvisado, sussurrando: "Estou muito orgulhoso de você mais uma vez." Enquanto Alexander colocava o anel em meu dedo, combinando com meu anel de noivado com safiras da cor do oceano atrás de nós, olhei para o pequeno grupo de pessoas que amávamos. Minha família, imperfeita, mas desafiadora. Nossos amigos e colegas, unidos pela paixão compartilhada pela conservação, e Alexander, meu parceiro em todos os sentidos da palavra, sorrindo para mim como se eu tivesse pendurado à lua. Os anos após a traição da minha família na festa de noivado de Olivia foram transformadores. Meus pais criaram o Victoria Conservation Fund, que agora apoia 3 projetos diferentes de pesquisa marinha. O escritório de advocacia de Olivia fornecia serviços jurídicos pro bono para organizações ambientais, e ela se tornou uma defensora da legislação de proteção dos oceanos. Bradley se juntou ao conselho de uma grande organização sem fins lucrativos de conservação, usando sua experiência financeira para ajudá-los a expandir seus programas. Mas a mudança mais inesperada ocorreu no meu relacionamento com a família.
Jantávamos juntos uma vez por mês, e eles realmente perguntavam sobre meu trabalho, ouviam minhas respostas e comemoravam meus sucessos. Minha mãe emoldurou meu artigo publicado e o pendurou na sala de estar, mostrando a todos que o visitavam. Meu pai leu todos os artigos que escrevi, destacando trechos e fazendo perguntas. Olivia e eu nos tornamos verdadeiras irmãs, trocando mensagens regularmente, apoiando uma a outra nos desafios e comemorando vitórias juntas. Quanto a Alexander e eu, construímos uma vida que era, em partes iguais, aventura e estabilidade. Dividíamos nosso tempo entre Miami, onde eu lecionava e conduzia pesquisas, e vários locais de projetos ao redor do mundo, para onde o trabalho de conservação de Alexander nos levava. Compramos uma pequena casa perto da água, de onde podíamos assistir ao pôr do sol e planejar nosso próximo projeto. Cada dia parecia um presente, trabalhando lado a lado para proteger os ecossistemas que amávamos, construindo um futuro juntos. De pé naquela praia, trocando votos com o homem que eu amava, enquanto minha família assistia com genuíno orgulho e apoio. Refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. Minha família ridicularizou meu falso noivo, me chamou de decepção e tentou me humilhar na frente de todos que eram importantes para eles. Mas aquele dia se tornou um ponto de virada, não um fim. Porque Alexandre apareceu, literalmente desceu do céu e os forçou a ver o que eles estavam perdendo o tempo todo. A vingança que eu obtive não foi do tipo amargo e destrutivo. Foi melhor que isso. Foi a vingança de viver bem, de construir uma vida tão cheia de propósito e amor que a rejeição precoce que me deram se tornou irrelevante. Foi vê-los perceber o que quase perderam e vê-los trabalhar para melhorar. Estava naquela praia prestes a começar um casamento construído com base no respeito mútuo e em valores compartilhados, sabendo que nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir menos do que eu era. Enquanto Alexander me beijava e nosso pequeno grupo comemorava, pensei naquela garota na festa de noivado de Olivia, sozinha enquanto sua família zombava dela. Eu queria poder dizer a ela que tudo ficaria bem, que o homem que ela estava esperando chegaria da maneira mais espetacular possível, que sua família acabaria se convencendo, que seu trabalho seria reconhecido e celebrado, que ela encontraria uma felicidade que nunca imaginou ser possível. Mas, principalmente, eu queria poder dizer a ela o que finalmente aprendi, que seu valor não era determinado pela aprovação de sua família ou pela validação de qualquer outra pessoa. Ela era o suficiente, pois fazia exatamente o que amava. O resto viria por conta própria.